anfitrião, beleza? Olha só, aqui é o Henrique e eu tô passando por um recado rápido. É o seguinte, eu acabei de gravar, tá fresquinho, um vídeo que eu revelo qual é o potencial de rentabilidade de um imóvel no aluguel de temporada. Então, se você quer saber de uma vez por todas se vale a pena, se compensa alugar um quarto, imóvel, casa, apartamento, flat, kitnet por temporada e qual o potencial que você tem com ele, vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um trecho dessa aula para você assistir. Se você quiser assistir a aula inteira, na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Não esquece de dar o seu like e compartilhar com alguém se você achar que pode ajudar, tá bom? Boa aula! Qual é a rentabilidade de imóvel no aluguel de temporada? Afinal de contas, o que as pessoas querem saber? Vale a pena? Porque quando a gente fala de aluguel de temporada, a gente está falando de uma fonte de renda, só que é ativa, não é uma fonte de renda passiva, como o aluguel tradicional, o aluguel convencional, que todo mês o inquilino te paga e você não tem trabalho, tá? Aqui no aluguel de temporada é realmente um trabalho que você vai precisar dedicar e empenhar. Portanto, nada mais justo do que a gente esclarecer se vale a pena ou não. E na aula de hoje, para responder essa pergunta, eu quis trazer, para deixar mais palpável, mais factível, os dados de uma acomodação que eu administro. E eu quero ser bem honesto com você. Essa acomodação foi a primeira que eu comecei administrando no ano de 2016. E naquele momento, né, a gente começou administrando... Eu falo a gente, mas na verdade sou eu, porque na época eu tinha uma pessoa que me ajudava, meu sócio, mas depois ele saiu e eu continuei sozinho. Por que eu estou contextualizando isso para você? Porque quando eu comecei em 2016, o aluguel de temporada não era muito explorado, tinha muito menos formação do que hoje. Então as coisas eram um pouco mais difíceis, mas com o tempo eu fui aprendendo até chegar aos números que eu vou apresentar para você hoje, tá? Eu moro no Rio de Janeiro e eu administro acomodações aqui. E eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando eu falo que eu moro no Rio de Janeiro é aquela clássica. Ah, Henrique, mas no Rio é muito fácil, né? Ipanema, Copacabana, Leblon, Gávea... enfim, tem um monte de Urca, um monte de bairro legal que tem demanda o ano todo. Beleza, só que é o seguinte, que você talvez ainda não sabe, é que essa acomodação que eu estou trazendo, que foi a primeira que eu comecei a administrar, fica num bairro muito remoto, pouco conhecido aqui no Rio de Janeiro, longe do centro, longe da Zona Sul, longe das praias, um bairro chamado Camorim. Esse bairro eu costumo brincar que nem carioca conhece. Mas a gente começou administrando lá por quê? Porque foi uma oportunidade pontual nas Olimpíadas. Teve um boom na cidade do Rio, em 2016, por conta das Olimpíadas, e aí a gente começou no aluguel de temporada assim, e tá até hoje, tá? Então eu tô trazendo isso porque é importante você saber, porque tudo isso que eu tô falando vai estar conectado com os dados que eu vou te apresentar. Os dados são muito animadores, mas eu não tô falando que tem receita de bolo, fórmula mágica, ou hackzinho, né, para da noite pro dia você ter esse tipo de resultado. O que é importante você entender é o seguinte, é possível e eu sou a prova viva, tá? Esse imóvel que fica no bairro Camorim é um imóvel simples, 2 quartos, 67 metros quadrados. Pro padrão do Rio de Janeiro é classe média baixa. Tá, o que é a primeira coisa importante você saber, e eu já vou te explicar por que eu olho para essa informação com muito carinho, tá? Eu acho que faz todo sentido quando a gente vai analisar rentabilidade. Como a gente está no mercado de aluguel de temporada de imóvel ou hospedagem, se você tiver uma pousada, um albergue, seja o que for, a gente precisa levar em consideração o quê? O valor do imóvel, tá? Esse imóvel que eu estou me referindo, ele tem um valor mais ou menos em torno de 400 mil, né? 420, depende do momento, tá? Mas, assim, 400 mil eu sei que é um preço, um valor justo para o padrão desse imóvel, tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente vai falar de rentabilidade, a gente tem que ter algum parâmetro. E aí, às vezes eu me deparo com alguns anfitriões que eles ficam muito orgulhosos pelo valor que eles estão recebendo. Mas, na minha opinião, e eu quero, né, trazer esse conhecimento, esse conteúdo para você, a gente deve levar em consideração o valor do imóvel. Porque se eu virar para você e falar, ó, eu estou ganhando 10 mil reais por mês, isso é bom? Depende. Se eu estou administrando bem do valor de, sei lá, de 5 milhões, não sei se é tão bom assim. Agora, se eu estou administrando imóveis de um somatório de 800 mil, ganhando 10 mil, me parece muito melhor. Então, é importante a gente levar em consideração o valor de mercado atual. Essa é uma dúvida muito comum. Ah, Henrique, eu comprei, eu paguei tanto. Beleza, mas o importante é levar em consideração o valor agora. Por quê? Com esse valor, você pode comparar com outros investimentos, fazer alguns cenários,
Você pode pensar, colocar no papel para ver o aluguel convencional, quanto que daria. Então é muito importante você ter o valor de mercado do imóvel, mais ou menos uma estimativa para quê? Para a gente conseguir chegar no número, tá? Alguns casos são mais difíceis. Por exemplo, você aluga um quarto, fica um pouco mais difícil porque vai ser uma fatia, mas o que eu recomendo? Usa o bom senso. São 3 quartos, divide por 3, sei lá, usa o bom senso, tá? Outra coisa, é uma chácara, é um sítio, é uma casa. Entra o terreno, aí realmente são mais complicadores. Isso daqui, quando eu falo de rentabilidade, costuma funcionar melhor para apartamento, para flat, kitnet, né, quando é alugado o espaço inteiro, tá? O que eu quero trazer aqui para você? Nesse primeiro imóvel que eu comecei administrando, o que eu fiz aqui? Eu peguei o faturamento, tá? O faturamento dos últimos 12 meses, tá? E quando eu falo faturamento, surge muita dúvida. Faturamento é tudo que entrou, tudo que veio para o meu bolso. A única coisa que não está nesse faturamento é a comissão das plataformas, né? Atualmente eu anuncio no Airbnb, na Booking, esse imóvel. A comissão das plataformas não entra nesse número, mas é a única coisa que não entra. Por quê? Faturamento é tudo que entra no meu bolso. Com isso eu tenho que pagar limpeza, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar contador, eu tenho funcionário, por aí vai. Tá? Despesas fixas da acomodação. Mas aqui eu quero trazer faturamento. Por quê eu faço isso? Porque fica mais fácil da gente comparar, da gente entender. Tem pessoas que têm custos fixos ou despesas muito altas, enfim. Mais justo para a gente conseguir comparar e chegar na rentabilidade é trazer esse valor de faturamento, tá legal? Então, vamos lá. Nessa acomodação de 400 mil, eu consegui, nos últimos 12 meses, um faturamento de R$ 109.253 reais. Se você pegar o faturamento e dividir pelo valor da acomodação, eu já fiz essa conta, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. 20% de rentabilidade. Eu vou chamar aqui, ó, de rentabilidade bruta, tá? Porque eu sei que gera muito polêmica. Ah, mas você não botou as despesas, vai ser muito fácil, pessoal. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu só tô querendo chegar no número aqui pra gente começar a entender, tá? Depois vai entrar despesas e tudo mais, então vou chamar isso daqui de rentabilidade bruta, tá? Então esse é um valor que eu considero excelente, tá? Eu considero muito atrativo, até porque o aluguel de temporário, como você bem sabe, ou enfim, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, ele é uma atividade que demanda, você vai ter que ter tempo para estudar, para analisar, para se informar, tá certo? E fazer a coisa acontecer. Tem o operacional, tem um monte de coisa aí que a gente precisa fazer para chegar nesse número.